E lembrou-se Deus de Noé e de todo animal e de toda res que com ele estava na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra e aquietaram-se as águas. E cerraram-se também as fontes do abismo e as janelas dos céus, e a chuva dos céus deteve-se. As águas tornaram de sobre a terra continuamente, e ao cabo de 150 dias as águas diminuíram. E a arca repousou no 7º mês. Se você conhece bem as eras da igreja, está falando exatamente delas. A arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre o monte de Ararat. E foram as águas indo, minguando, ou seja, diminuindo até ao 10º mês. No 10º mês, no primeiro dia do mês, apareceram os cumes dos montes. E aconteceu que, ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito, e soltou um corvo, que saiu indo e voltando até que as águas se secaram de sobre a terra. Depois soltou uma pomba, a ver se as águas tinham diminuído de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta de seu pé, e voltou ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. Ele estendeu a sua mão e tomou-a e meteu-a consigo na arca. E esperou ainda outros 7 dias, e tornou a enviar a pomba fora da arca, e a pomba voltou a ele sobre a tarde. A pomba voltou à tarde. E eis arrancada uma folha de oliveira no seu bico. E conheceu Noé que as águas tinham diminuído sobre a terra. Então esperou ainda outros 7 dias. Enviou fora a pomba, mas ela não tornou mais a ele. E aconteceu que no ano 601 do mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. E no 2º mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Senhor nosso Deus, nós temos um grande episódio aqui nesse acontecimento, o que levou a mensagem para Noé, da situação que estava do lado de fora da arca, era a pomba. Meu Deus, isso dá para nós falarmos até o romper do outro dia, quando nós encontramos, quando Deus criou o céu e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus estava pairando sobre as águas. Isso dá a entender que o Espírito estava chamando pela terra, e a terra estava no meio das águas, porque ela foi tirada das águas. E agora aqui a terra aparece, e Deus marca 2000 anos de era, e colheu Enoque e sua descendência, a descendência de Sete,
até que se corrompeu tanto o homem. O homem se perverteu a tal ponto que não tinha como mais dar continuidade. E Deus então decretou um juízo e disse: vou exterminar de sobre a face da terra o homem que criei. Meu Deus, nós estamos vivendo exatamente como disse o Senhor nos dias de Noé, vivendo nesta hora final tão extrema, e que nós possamos nesta noite, antes da oração, refletir sobre isto. E ajuda esta igreja, ajuda, Senhor, que nós possamos entender, compreender, captar a visão da hora e ver a necessidade que há neste tempo. Se nós conseguirmos, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, captar, detectar que tempo é esse, que hora é esta, então estaremos seguros de que estamos no lugar certo. Pedimos que o Senhor abençoe a todos que estão conosco através da nossa transmissão. No nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos. Amém. Pode sentar, irmãos. Eu quero falar de 2 eventos dos mais relevantes que houve na história. Um é esse texto que lemos. A pomba era o mensageiro de Noé. O corvo não prestou, deu problema. Quando ele solta a pomba voltou, se recolheu na arca. Então Noé tinha a informação que o juízo ainda estava em evidência, estava acontecendo. Quando ele solta a pomba, pela segunda vez, observe, foi 3 vezes, pela segunda vez, entre muitas árvores que existia no mundo, ela trouxe uma folha de oliveira. Então Noé entendeu que o juízo estava terminando e as águas estavam chegando ao seu final. Quando ele libera essa pomba pela 3ª vez, ela não voltou mais para a arca. Então Noé disse: então agora é hora de deixar a arca. Compreendeu? Agora é hora de sair da arca, porque agora já estou saindo do mundo, entrando para o outro mundo. A arca, onde Noé se encontrava com os animais e sua família, era um mundo fora da tribulação. Era um mundo fora da morte. Tudo que tinha fôlego morreu. E Noé permaneceu vivo. Noé foi o remanescente do juízo. Deus preservou Noé vivo. E os que ficaram com ele viveram também. Então significa que quem estava com Noé estava muito bem guardado, muito bem assessorado. Assim, quem está nesta hora, nesta mensagem, que ela representa esta arca, então você está muito bem guardado, muito bem assessorado. Mas você tem que fazer disso que Deus tem te dado o seu refúgio, o seu lugar forte, a sua segurança. Não há em lugar nenhum hoje na história que você possa dizer: eu estou seguro, eu estou tranquilo, nada irá acontecer. Eu estou fora das crises econômicas, eu estou fora das crises de guerra, estou fora das crises religiosas, que eu estou seguro, nada irá me atingir. Tem só um lugar que não te atingirá, é na palavra, é a mensagem que o Senhor enviou. Noé foi o mensageiro para o seu dia.
Esta mensagem é o lugar de refúgio, é o lugar que o juízo não vai te atingir, é o lugar que você pode descansar. Se nós temos um lugar assim, tão seguro, prometido pela palavra, está diante de nós a palavra, e eu estou apenas, como se diz, não estou muito interessado, ou seja, eu não estou interessado em conhecer bem este lugar, quer dizer, eu posso esnobar um pouco esse lugar, eu acho que eu consigo fazer alguma coisa fora desta mensagem e ser bem sucedido. Pode pensar assim, mas quero lhe adiantar uma coisa, que o diabo está te enganando e vai continuar te enganando e você vai submergir. Porque se eu encontro num tempo de guerra, num tempo de fome, num tempo de morte, num tempo de peste, se eu encontro um lugar que pode me guardar, eu vou deixar esse lugar de lado, vou esnobá-lo. Eu não vou me interessar por ele, se o único lugar que eu não morro é ali, o único lugar que tem comida para mim é ali, o único lugar de segurança é ali, porque eu não investi tudo que eu tenho neste lugar, não cuidar disto. Entende? Quando eu falo entende, porque tem pessoas que não entendem. O termo entender, para prestar atenção, o quanto você está absorvendo aquilo que o Espírito está falando, o que ele está dizendo. Se tem gente segura nesse lugar, tem pessoas que não estão nesse lugar. Esse é um lugar espiritual, essa é a casa de Deus, esta é a morada de Deus, o lugar seguro é em Cristo. Pois bem, então, se eu encontro este lugar, eu vou investir, eu vou fazer tudo o que eu possa para fazer o melhor para me manter naquele lugar, porque eu sei que ali tem segurança. Por isto que você percebe que o mensageiro de Noé era o Espírito Santo para mostrar a condição do mundo. O mensageiro que nós temos é o Espírito Santo para mostrar a condição do mundo. Epa, a coisa por lá de fora não está boa não. A pomba voltou, solta de novo, ela trouxe uma pequena evidência que estava chegando o fim. A terceira vez, ela entrou para um novo mundo, e então era hora de Noé desembarcar. Tirou o topo da arca, era hora de desembarcar, para entrar no novo mundo. Noé saiu do velho mundo, caótico, cheio de pecado, cheio de adultério, prostituição e de incredulidade. Ele embarcou naquela arca, ficou 11 meses dentro daquela arca, sem ver o sol. Por que ele soltava a pomba? Ele não tinha visão. Tinha só uma janelinha pequena lá em cima para entrar ar, para se respirar, mas não dava para pôr a cara lá em cima e olhar para fora. Ele não sabia onde estava, onde era a coisa, se tinha terminado a coisa ou não tinha, ele queria saber como estava, e o mensageiro era a pomba. Se você quer saber como o mundo está, receba o Espírito Santo, ele te informará, trará toda a notícia da condição do mundo, amém? Receba o Espírito Santo e você saberá que hora nós estamos vivendo, que momento é esse, que mensagem é essa que Deus tem nos enviado. É simples isso, né? Tem um requisito, é receber, é ser cheio do Espírito Santo, e não há nesta hora batismo do Espírito Santo, a não ser na palavra, na mensagem que Deus nos enviou. Por isto, aí Noé não ficou dentro da arca. Se ela não voltou, é porque já estava num novo mundo. Vai ter uma hora que esta pomba que está aqui nesta noite, que está falando esta mensagem,
ela vai bater as asas e não vai voltar mais, dizendo que tudo terminou, tudo acabou, que aquele lugar foi muito bom durante o tempo daquele dilúvio, mas quando terminou o dilúvio, aquele lugar era um lugar de morte. Se Noé permanecesse ali, além do tempo designado por Deus, ele morria. Então, se as pessoas querem ficar aqui, saiba que isto aqui é um lugar de morte. Não tem vida aqui, não tem vida neste mundo. Se as pessoas acham que prazeres, se as pessoas acham que política, que religião, que ganhar dinheiro, que ser famoso é vida, então entre nisto. Conviva com o velho mundo. Conviva. Entre no espírito dele. Porque é um lugar que só tem morte, não há vida ali fora. A única vida que você pode encontrar é onde você está nesta noite, é onde você tem desembarcado nesta hora. Você entrou para a palavra, você entrou em outro mundo. Você está em outro mundo, eu estou em outro mundo. Eu não falo a língua desse mundo, eu falo a língua do céu. Eu não entendo as coisas desse mundo, mas as coisas celestiais eu entendo. Eu não tenho discurso para convencer os homens, mas eu tenho discurso para convencer aqueles que têm o mesmo espírito que eu tenho. E é por isso que você luta com todas as forças para ver se alguém ainda acorda da velha religião, porque quando vamos falar de velha religião, as pessoas pensam, elas entendem que tendo uma placa na igreja é uma denominação. Isso não é a cabeça sua enferrujada, por favor. Uma placa não é denominação. Pode pôr a placa, eu não tenho placa nenhuma aqui, você sabe disso. Mas se eu colocar uma placa de tabernáculo, de adoração, qualquer coisa, não tem problema. Denominação é um espírito que está na pessoa. Ela pode estar na mensagem, ela pode ouvir a mensagem, até calejar os seus ouvidos, que ela continua com aquele espírito. Então, você percebe, então, a causa, o porquê as pessoas não conseguem caminhar juntas. Deixa eu tomar isso aqui rapidamente, para aprofundar um pouquinho mais nesta mensagem. Tem que correr contra o relógio, essa é a verdade. Quero dizer para você, se você entrar em qualquer igreja hoje, denominacional, e fizer uma entrevista, todos eles já passaram por muitas outras igrejas. Todos. Fiquem na porta. Que igreja você era? Fulano de tal. Que igreja você era? Fulano de tal. E ninguém diz, não, eu nasci aqui, estou aqui há 60, 70 anos, há 50 anos. Não existe isso. Por quê? Porque é um espírito lá de inquietação. Há um espírito de inquietação. É como fazer propaganda do mesmo produto. Eu tenho este produto aqui, você tem o mesmo, mas se eu trabalho bem com este produto aqui, eu posso provar que é melhor que o seu. Depende da minha propaganda, depende a maneira que eu coloco esse produto na praça, ou seja, no comércio. Se eu sou uma pessoa que tenho inteligência, eu vou saber trabalha bem na embalagem, fazer uma embalagem bonita. É o mesmo produto, mas a embalagem é maravilhosa.
A embalagem, ela é, como se diz, a embalagem, ela desperta as pessoas, elas faz com que as pessoas comprem o produto. Compra pela embalagem, não pelo conteúdo. Esse é o produto, essa é a propaganda que o profeta diz, propaganda denominacional. E é por isto que, quando você encontra alguém no grupo que diz crer na mensagem, fazendo propaganda do grupo dele, tem alguma coisa que não vai bem com aquela pessoa. Note isso, vou repetir. Quando você chegar alguém aqui de qualquer grupo da mensagem que você pensa no Brasil, e começar a fazer uma propaganda, que lá é melhor, que lá é bom, e bababá, e faz uma grande propaganda, ele não está no espírito correto, ele está apenas perdendo o respeito do ambiente que ele está. É isso que acontece. Não existe, hoje não há mais ministério de um homem só. Hoje o ministério é do quíntuple de Efésios. Qualquer dia eu vou pregar aqui sobre os dons espirituais, que são 9, que isso aí Deus pode usar você uma vez e nunca mais usar. Mas falar de 5 dons na igreja, que são ofícios, que isso você não recebe hoje e amanhã você não tem mais. Você nasce com isso e você morre com isso. Então, apóstolo, profeta, pastor, evangelista e mestre, é ofício que Deus dá e nem a morte tira isso da pessoa. Ele tem isso por toda a eternidade, ele nasce com isso. E quando dons na igreja, não. Tá? Não, esse assunto é muito pertinente, porque vai entrar no amadurecimento da igreja. A igreja, ela tem que entender aonde ela está, o que ela está ouvindo, como ela está recebendo, porque a igreja, hoje nós estamos aqui reunidos um pouquinho mais de 30 pessoas nesse culto de oração. Agora, essa igreja veio de algum lugar. A igreja é lá na sua casa. Amém. Se você achar que igreja é só aqui, que cantar hinos espirituais é só aqui, que orar é só aqui, então, desculpa, você nem crente ainda chega a ser. Porque a igreja começa em casa, oração começa em casa, leitura da palavra começa em casa, vida começa em casa, igreja começa lá na sua casa. Aqui nós reunimos juntos para adorar o Senhor e para ouvir o Espírito falar, mas começa lá. Se a sua casa vai bem, esta igreja vai bem. Se lá vai mal, aqui não pode ir bem não. Se a coisa não está bom por lá, se a coisa não vai bem por lá, se o mundo velho está agitando a sua família, se o velho mundo está batendo na porta e você dá uma brechinha para ele dar uma entradinha ali, a coisa não está bem por lá, viu? Essa é a verdade. Porque a minha vida aqui reflete o que eu sou lá fora. A sua vida aqui reflete o que você é lá fora. E o Espírito Santo vai te denuncia que a coisa não está certa. Você tem tido amizades inoportunas, você tem ido em lugares inoportunos, em lugares inóspitos, você tem frequentado lugar que não deveria frequentar. E quando o Espírito Santo começa a fluir na igreja, e a igreja regozijando, e muitos estão empinando pipa. Porque quem empina pipa só olha para cima, né? É isso que acontece. Por quê? Porque você tem que estar debaixo da unção da hora. Quando nós reunimos aqui, tem unção neste lugar.
E eu sinto isso agora mesmo aqui. Há uma unção aqui, há um poder em movimento em nosso meio. A palavra está fluindo e Deus está tratando com você, como está tratando comigo aqui. Deus quer que essa igreja cresça, amadureça, que essa igreja chegue à pedra angular, que essa igreja receba a plenitude do Espírito, receba adoção e uma chamada para subir para casa. Só um momento. Veja isso aqui. Vejam. Então, o sétimo anjo. Se este livro de mistério é a palavra de Deus, o sétimo anjo tem que ser um profeta para que a palavra de Deus tenha a quem vir. Eu quero que você preste atenção, estou lendo a brecha 218. Tá? Escute bem isso. Vejam, o sétimo anjo, se este livro de mistério é a palavra de Deus, o sétimo anjo tem de ser um profeta para que a palavra de Deus tenha a quem vir. Nenhum sacerdote, papa ou pessoa alguma pode receber a palavra. Pode receber? A palavra não vem aos tais. A palavra de Deus vem só ao profeta. Vem só ao profeta, sempre. Malaquias 4 o prometeu, quando ele viesse, ele tomaria os mistérios de Deus, onde a igreja tem vacilado em todas estas denominações, e restaura a fé dos filhos aos pais, então o juízo atingiria o mundo e a terra seria queimada. E então os justos caminharão sobre a cinza dos ímpios no milênio. Bom, então pense assim comigo, a palavra tem que vir ao profeta. Isso é uma regra bíblica. Desde que houve profeta na terra, Deus usou um homem, usou um Moisés, usou um Josué, usou um Samuel, um Isaías, um Jeremias, um Daniel, um Samuel, um Abacuque e assim por diante, não é? O Zacarias e o Malaquias, veio a ele a palavra. Agora, a palavra veio, escute isto, ajunte isso na sua alma, a palavra no tempo do fim, ela veio a um homem, chamado Jesus Cristo. Ele era o Deus profeta. Tudo que passou ao longo das eras do Antigo Testamento, veio em plenitude em Jesus Cristo, pois ele era a pedra de coroa, ele era a pedra angular, tudo que a palavra foi, estava vivendo nele, ele era o Deus encarnado, pela primeira vez na história, Deus se encarna num homem, amém? Agora vamos pensar, Deus começou lá há 2000 anos atrás, e cobrimos 7 eras, a era dos mártires. A era dos mártires veio até Lutero em 1517. E depois veio a era dos reformadores, era dos mártires e depois a era dos reformadores, partindo de Lutero até terminar em Wesley e vir então o reavivamento pentecostal 1906. Aí está, tá? Depois Deus envia um profeta para
receber a mensagem que Deus tinha designado em Malaquias 4. E quando esse profeta viesse, ele está dizendo, iria restaurar a fé dos pais aos filhos, tá? E também esse profeta traria a finalização do tempo. Então, tudo que a palavra foi durante as eras da igreja, William Branham, o irmão Branham, recebeu em plenitude. Por isso, ele tinha pedra angular. Ele tinha pedra de coroa. Por isso, ele recebeu tal ministério. Agora, a pergunta você faz: mas William Branham, o profeta, terminou seu ministério? Terminou. Apocalipse 10, ele recebe do Senhor Jesus a revelação dos mistérios e abre os 7 selos, abre os mistérios. Aí sabe o que o profeta disse? O que a Bíblia diz? Este profeta trouxe toda a palavra. Aí o Espírito vem e diz: você quer ver? Eu quero ler isto aqui. Vocês conhecem, mas eu quero ler exatamente Apocalipse 10, para você notar uma coisa aqui, que é fundamental. 10 a partir do 8, tá? O 7, o irmão Branham, 8 diz: e a voz que eu do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo e disse: então a palavra, a mensagem que o profeta recebeu em plenitude, ela voltaria. É só você ler. A voz que do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo e disse: vai, toma o livrinho aberto da mão do anjo, que está de pé sobre o mar e sobre a terra. Quem que é esse homem? João. Ele toma o livro, e João representa quem? A noiva. Então João está tomando o livro de novo. O livro que veio ao profeta de Malaquias 4, de Apocalipse 10, 7, agora ele diz: toma este livro de novo e come-o. Fui ao anjo dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o. E ele fará amargo ao teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel. E havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. Agora dá a sentença final. E ele disse-me: importa que profetizes outra vez. A língua portuguesa tem sentido? Faz sentido para você? Outra vez, então está repetindo, outra vez, a muitos povos, nações, línguas e reis. Está aí o ministério do profeta e o ministério agora da noiva, é o mesmo ministério. O ministério do Senhor Jesus Cristo veio exatamente até no Pentecostes. Quando a igreja recebeu o Espírito Santo do Pentecostes, o que a igreja fez? Era o Senhor, não era o Senhor Jesus, que fez aquele paralítico andar, que abriu a porta da prisão onde Pedro estava, que sacudiu um terremoto para levar Paulo e Silas da cadeia. Não era o mesmo ministério, não era o mesmo Cristo, mas estava num homem só ou estava no corpo? O ministério estava no corpo. Esta mensagem está no corpo de Cristo na terra agora. A noiva é o corpo dele. Essa mensagem está no corpo dele. Isso faz a diferença de quem é e quem não é. Amém. Isso é claro. É absolutamente claro isso, não é? A gente não pode
deixar para trás. Pastor, quando o senhor prega isso, parece que eu estou do lado de fora. Então passa para dentro, filho. Ué, se você se sente do lado de fora, é só pular para dentro. E se você se sente do lado de fora, então tem uma voz clamando para você entrar. Tem um fundo clamando e tem um fundo para responder. Se eu sinto que eu não estou bem, então eu vou procurar saber por que não estou bem e vou procurar preencher aonde eu devo preencher o meu lugar. É muito bom saber disso. Agora, o ruim é quando o indivíduo sente que está para fora e gosta de ficar lá fora, e depois fica aí arranhetando por aí, sabe? Fica aí arrumando encrenca, e está do lado de fora, não sabe nada que está acontecendo ali dentro. Se você tivesse lá no dilúvio fora da arca, você não sabia nada que estava acontecendo dentro da arca, nada, que era completamente fechada, não entrava água na arca, não entrava o juízo na arca, a chuva não entrava por dentro, nem de lado, nem por baixo, não tinha onde a água entrar na arca. Era o lugar que Deus fez, era um projeto de Deus, a mensagem é um projeto de Deus, o juízo não entra neste lugar, estamos seguros que estamos indo embora, o juízo vai ficar aqui para o mundo, mas você irá para casa, para o novo mundo, amém. Eu tenho que passar. Se eu ficasse nesse tema aqui, aí ia ficar muito bom. Leia comigo Mateus 3,16. Foi o maior evento da história. E o último evento da história está acontecendo comigo. E está acontecendo com você, meu irmão. O último evento da história. O profeta que diz isso, até vou ler o que o profeta falou aqui. Capítulo 3, verso 16. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. Eis que se lhe abriram os céus. E viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Eis que uma voz no céu dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Escuta, quem que está descendo ali? O profeta diz que ali é a terra, e os céus se abraçaram. Pela primeira vez na história, Deus se encarna. Deus desce na terra. Por isso que a pomba, ela estava, o Espírito de Deus, ele pairava sobre as águas, chamando a terra para fora. E aquela terra que ele chamou para fora, tinha uma parte que o Senhor ia tomar para ser o seu corpo, para ser nosso parente redentor. Quem chamou aquela parte da terra que estava nas águas para fora? Foi o Espírito que pairava sobre as águas. E quando a terra saiu para fora, não importa o tamanho da terra e o quanto tempo ela exista, o meu corpo estava lá. Os 16 elementos estavam lá. Os 16 elementos do corpo do Senhor Jesus Cristo estavam lá. E quem puxou para fora foi o Espírito de Deus. E quando ele puxa essa terra para fora, agora os céus abrem-se. Ele desce sobre a terra e ecoa a voz nos céus, rasga os céus em uma grande voz: Este é o meu Filho amado, eu tenho prazer em habitar nele. Amém. O Deus do céu, neste tempo, nesta hora final de tanto pecado, esta hora de tanta miséria no mundo,
de tanta incredulidade, morte, empunhando uma atrás da outra. Tem um povo na terra que Deus disse assim: eu me comprazo habitar neles, eu me comprazo habitar nesta igreja, eu me comprazo habitar nesse homem, neste jovem, nesta mulher, eu me comprazo em descer no meio deles e habitar entre eles e habitar neles. João 14. O prazer de Deus é morar em você. Quando ele desce naquele corpo que não tinha pecado, mas para redimir o meu que estava em pecado. E quando ele vai lá com seu sangue no Calvário e limpa a minha alma do pecado, me faz uma página branca, uma página virada, perfeita. Agora ele vem e diz: agora eu habito lá, porque o meu filho limpou aquele homem, limpou aquela moça, limpou aquela mulher. Você está limpo, você está limpo, você está limpo. Ele vem e desce. Aquele dia que ele desceu no Jordão e habitou em Jesus Cristo. Isso é o Espírito Santo na igreja. Por que as pessoas sucumbem? Porque sucumbir é submergir, é se enterrar. É porque ela está sempre sob dois pensamentos: será que eu vou vencer? Será que eu nasci para vencer? Será que Deus, essa palavra é para mim? Será que essa mensagem é para mim mesmo? Entenderam? Ela está sobre dois pensamentos. Ela sabe que um é o inferno e o outro é o céu. Mas ela não está convicta se ela está indo para o céu ou para o inferno. Ela não está segura disso. Ela vem no altar, ela bate no altar, ela chora, ela clama, depois ela sai com dois pensamentos. Será que o batismo do Espírito Santo é para mim? Não. Se você pensar assim, você está numa situação complicada. Você tem que ter esta convicção. Por que Deus te tirou do mundo? Por que esta mensagem cruzou o seu caminho? Por que você está aqui nesta noite? Por que você está ouvindo este pregador? Qual é a razão de você estar aqui? Então Deus tem uma causa, Deus tem um propósito, Deus quer tratar comigo, Ele quer falar comigo. Vou abrir meu coração, vou abrir a minha alma e dizer: entra, Senhor, entra, Senhor. Amém. Aleluia! Você tem que ter a ousadia, como disse Paulo, ter a ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Cristo. A ousadia para entrar na presença de Deus. Você já leu Paulo dizendo: tendo ousadia para entrar no santuário, entrar no Santíssimo. A ousadia é coragem. A ousadia é determinação. Deus não trabalha com os tímidos. Deus trabalha com homem e com mulher que quer mesmo o céu, que está investindo no céu, investindo cada pedacinho dos seus dias no céu. Não importa o que aconteça aqui, o que acontecer aqui é lucro. Eu estou subindo para lá, eu estou indo para casa. Deus me dê voz. Os céus e a terra se encontraram. Deus quis ser carne. Deus quis ser uma parte da terra. E Ele está em ti. Deus está em você. Esses 16 elementos abriga a deidade. Esses 16 elementos abriga a divindade. Deus está entre os mortais e nos mortais. Deus pode pegar um analfabeto e ele balançar o mundo. Deus pode pegar um homem caído e levantar
da queda e fazer um santo, e Satanás respeitá-lo. Deus pode tirar uma mulher do prostíbulo, levantá-la, limpá-la, e depois Satanás tem que passar bem longe dela. Ele está proibido de tocar nesta gente que está marcada, selada com o Espírito Santo. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Eu só quero que você nunca acostume comigo, tá? Eu vou abrir isso aqui. A mensagem da igreja sua condição, eu separei um material aqui, eu sei que o tempo não vai ser o suficiente, mas eu quero caminhar exatamente no que o profeta disse aqui, tá? Primeiro, eu queria mostrar nesta noite que a vida de uma árvore está na folha, nos galhos, no fruto. Onde está a vida dela? Tem que estar na raiz, tá? Romanos 11:21. Esta árvore, o profeta cortou, ou seja, o Senhor cortou, tirou os judeus e tomou você, nós gentios, e colocou nesta árvore, para receber a vida que vem da raiz. Então você está em Cristo, porque Deus tirou a igreja judaica para pôr a gentia, que a vida sai lá da raiz e entra em você. E a vida que entra em você produz exatamente o que Jesus, o Senhor, produziu. Da mesma maneira, porque é a mesma vida. Por isso, é a mesma coisa de você jogar semente em um lugar adequado. O lugar adequado é a terra, né? Você semeia na terra. E a função da chuva e a função do sol é provocar uma situação para a semente morrer. Ela não vai ficar na terra sem que ela morra. Ela tem que morrer, porque há um processo ali de chuva e de sol que leva ela a morrer, a apodrecer e morrer, tá? Agora, quando essa semente está lá na terra, ela apodrece, mas não importa o quanto ela apodreceu, se ela é portadora de um genes de vida dentro dela, tudo morre, mas a vida não morre. E a vida que está lá dentro é a palavra, é Cristo. E essa vida começa a sair para fora. Ela sai para fora e manifesta exatamente o mesmo produto que estava na semente, manifesta nesta árvore. Se esta semente não tem vida, ela está no lugar para morrer, ela está no lugar próprio, o lugar adequado para ela morrer, e ela morre, ela apodrece, e ela vira pó e não sai dali, porque não tem germe de vida nela, tá? Então, assim eu vejo a mensagem que Deus enviou. Tem uma multidão de gente na mensagem, e a chuva está caindo, a chuva é o Espírito, o sol está brilhando, Cristo, a palavra, tá? Aqueles que têm o germe de vida, eleitos antes da fundação do mundo, vai lutar, porque, como sempre eu digo, o novo nascimento é o início do seu arrebatamento. Ninguém será arrebatado sem novo nascimento. O novo nascimento é o caminho para você receber o Espírito Santo. O Espírito Santo é o caminho para você receber adoção, tá? Novo nascimento, batismo do Espírito Santo e adoção. Este é o caminho. A semente que brota lá, não tem como.
Ela agora vai crescer, porque a chuva vai cair, e Deus vai cuidar daquela semente, ela vai crescer, ela vai chegar o tempo de ser colhida. E nós chegamos no tempo da colheita, de sermos colhidos. Agora, tem aqueles que não tem como, porque não tem vida, apodrece lá, acabou. Você fala com uma pessoa, ela é igual o papagaio, ela repete tudo que você fala, mas não entende nada. O papagaio sabe o que você fala? O papagaio repete, mas por isso ele entende. Como diz esqueci o nome daquele camarada, ele disse assim, que a coisa mais inteligente que ele viu foi pregador. Uma molinha no meio, vai lá e prende o objeto. Suassuna, o nome dele, Suassuna, o nome dele. Lembra dele? Já é falecido já. Então, ele falou assim, agora eu quero saber, se nesses 6.000 anos de mundo, se um macaco conseguiu fazer um pregador. Se um macaco conseguiu fazer um pregador, entendeu? O macaco, ele faz muitas coisas que o ser humano adestra ele para fazer, mas não sabe o que está fazendo. O papagaio sabe, não sabe o que ele está falando também. Ele não sabe se é nome próprio, entendeu? Se tem pontos, se tem vírgulas, se está contando uma história. Ele está repetindo o que você fala. Um cristão não é assim. Um cristão tem o gênio de Deus. Ele entende a língua celestial. Ele entende a língua de Deus, ele recebe aquilo, tá? Porque naquela semente que estava lá, quando o Espírito Santo chamou para fora na terra, você estava lá. E quando você nasceu com esse gene de vida. Você nasceu com um potencial para nascer de novo. Você nasceu com um potencial para ir para o céu. Você nasceu com potencial de vida eterna, amém? Então, você não recebe a vida eterna quando você recebe Jesus Cristo. Você recebeu Jesus Cristo, você recebeu o Espírito Santo, é porque você tinha a vida eterna. Se não tivesse, você não recebia. Então, deixa eu terminar com vocês, senão... Porém, um cordeiro é tão dócil que ele pode ser guiado. Essa é a razão pela qual Deus representou a Cristo como cordeiro, e a Ele mesmo como a pomba. E no dia que João o batizou, a Jesus no Rio Jordão, um dos maiores eventos que alguma vez tinha tomado lugar, aconteceu exatamente ali. Note, quão maravilhoso! O cordeiro, o mais manso de todas as criaturas da terra, e a pomba, a mais mansa de todas as aves do céu. Agora, essa é a única maneira que eles podiam alguma vez ser unidos. A natureza do cordeiro e da pomba conectou. Não aconteceria se ele tivesse uma outra natureza. Agora estou entrando bem dentro da linha. Você tem que ter a natureza do cordeiro. O que o cordeiro é? O cordeiro, ele é indefeso. O cordeiro não reclama. Chega num determinado tempo, tira ele de um lado, amarra seus pés e tira toda a sua lã. Tudo que ele tem é lã. Tira toda a sua lã. Ele não reclama. Solta, ele sai correndo. Ele não reclama de nada. Ele não tem uma segunda intenção em nada. Ele é cordeiro. E aquela natureza coincide exatamente com a pomba. A sua natureza coincidiu com a natureza do Espírito Santo.
Se a gente fosse entrar, se fosse uma escola nessa manhã, ia tomar alguma coisinha aqui, coisinha que eu digo no termo de abrir o entendimento. Meu irmão, se você não respeita um cristão, você não apoia um cristão, um irmão, eu não sei que tipo de natureza você tem. É aqueles que, por exemplo, eu vou fechar a minha porta, lá fora que se arda. Como diz o humorista, que se arrebenta lá fora, problema deles. E eu estou dentro da minha casa e lá fora que se arrebente, tá? Ah, mas companheiro, ele é seu irmão. Não interessa. A minha vida é fechada, individual. Eu, meu marido, meus filhos, o resto é resto. Pois você vai ficar no resto do mundo também. Porque assim não se comporta um cristão. Se você tem o Espírito Santo, quando você pratica um ato que desagrada a Deus, mas vem uma cobrança imediata. Vem uma cobrança imediata. Deixa um crente cheio do Espírito Santo cometer um pecado. Ele entra em desespero. Porque a natureza dele não combina com a natureza do pecado. A natureza dele foi mudada. Aquilo é um espinho, é um corpo estranho no seu próprio corpo. Ele procura imediatamente ser livre daquilo. Ser cristão é um privilégio, é um prazer. Mas nem todos sentem que é um privilégio, que é um prazer. Muitos pensam que ser cristão é fazer, é se esforçar e gemer a vida inteira. Se eu pudesse, eu escapava dessa, mas se eu escapar dessa, se eu sair desse negócio aqui, não vai dar certo não, eu vou encontrar com o diabo lá na esquina, é melhor eu me sujeitar aqui. Ah, mas se eu pudesse, eu escapava, eu não ia mais nem na igreja, o pastor que vai cantar da outra freguesia, tchau, até logo, é isso. Mas se você tem o Espírito Santo, você fala, lá tem um grupinho de irmãos, vamos dar as mãos e vamos juntos atravessar o Jordão, amém? Vamos ser companheiro, amigo, vamos caminhar juntos, vamos acolher todos aqueles que têm o mesmo Espírito, acolhe o outro, amém? Isso é igreja. Opa, apagou a minha tela aqui, porque eu volto lá. Ah, tá. Agora, essa é a única maneira que eles podiam alguma vez ser unidos. Esta é a única maneira que a pomba deveria alguma vez vir sobre o cordeiro. Agora, quando a pomba desceu, João viu a Jesus e ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E João disse: eu testifico, vi o Espírito de Deus como uma pomba descendo, repousando sobre ele. Aleluia! Aí está você, a pomba e o cordeiro unidos. Isso é quando Deus e o homem se tornaram um. Isso é quando o céu e a terra se abraçaram um ao outro, aleluia. Isso é quando Deus foi feito carne, trouxe isso, e quando Deus desceu na forma de espírito, e foi feito um homem, e habitou entre nós, isto é quando toda a eternidade abraçou-se mutuamente. Isso é quando a raça humana caída do povo de Adão, e Deus Jeová e todos os anjos vieram juntos, quando Deus e o homem foram feitos um, nesse grande memorial, dia quando João batizou Jesus. Agora, se eles houvessem sido um lobo, ou se ele houvesse sido um lobo, o doce arrulhado da pomba nunca teria sido capaz de suportar
ao lado do lobo. A doce pomba não viria sobre o lobo. É uma comparação que o profeta está deixando bem claro a natureza que temos para receber o Espírito Santo. Deixa eu fazer um reparo aqui e vou encerrar. Tem pessoa que diz: pastor, eu não recebo o Espírito Santo. Eu oro tanto e não recebo. Sabe o que você faz com a sua oração, né? Você ora aqui, chega ali fora e joga um saco de lixo. Você ora, você chora, depois você levanta a mão para cima e briga com uma serra circular. Como é que fica isso? Você ora para receber o Espírito Santo, depois você pega o seu irmão, né, lá numa virada de uma esquina lá, e faz dele um gato de sapato e acaba com ele. Você não precisa dar um tiro nele, a sua boca mata ele, sua língua mata ele, destrói ele. Por isso que não recebe. Esse é o problema. Você ora, mas não tem a natureza do cordeiro. Ainda ora como religioso, mas vamos orar como um verdadeiro cordeiro, que se rende, que se entrega. Agora, a coisa para mim tremenda dessa afirmação do irmão Branham aqui, é que ele desceu na terra, a eternidade desceu em um mortal, a eternidade desceu num homem, os 16 elementos tornou-se eterno. Tornou tanto eterno que morreu, foi pendurado na cruz, colocaram na sepultura, e a sepultura ficou vazia. Aqueles 16 elementos foram transformados. Aquele mesmo Espírito Santo que habitou em Jesus Cristo, se ele habita em você, esses 16 elementos serão transformados naquele dia. A vida eterna já ancorou nesta alma, a vida eterna já ancorou dentro de ti, só aguardando a hora da chamada para possuir a nossa herança. Deus abençoe em nome do Senhor. Amém.